Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver lei dos senos, né? A gente vai ampliar um pouquinho aí o conhecimento de vocês das técnicas de seno, dando um poderzinho a mais para vocês poderem enfrentar os exercícios aí. Principalmente para triângulos não retângulos. A lei dos senos vai usar seno para triângulos que não precisam necessariamente ser retângulos. É uma relação que eu vou demonstrar para vocês de onde ela vem. E aí, a partir disso, a gente vai usar em alguns exercícios, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, para a gente poder começar a ver a nossa lei dos senos, eu preciso relembrar uma coisa que a gente viu lá no ensino fundamental, que toda vez que eu tiver aqui, ó, um ponto na superfície de uma circunferência ligando outros dois pontos, vou chamar aqui ó, de ponto P, ligando o ponto A e o ponto B. Aqui vai formar um certo ângulo que eu vou chamar de P, tá bom? Se eu pegar outros dois segmentos que ligam um outro ponto, vou chamar de Q, que também está na superfície da circunferência, vou chamar esse ângulo de Q. O ângulo P e o ângulo Q são iguais. O ângulo P e o ângulo Q são iguais, pessoal. Tudo bem? Se os dois estiverem na superfície, eles vão ser iguais. Outra regra também que a gente pode ter. Se eu pegar o mesmo ponto A e B e ligar ele até o centro da circunferência, num ponto O ali, tá? Vou chamar aqui de ponto O, o ângulo é O, o ponto é O, tá bom? Então, ó, se eu pegar e ligar o centro, esse ângulo O, pessoal, ele vai ser o dobro de P e o dobro de Q, já que P e Q são iguais, ok? A gente vai usar essa relaçãozinha aí para demonstrar para vocês uma propriedade chamada lei dos senos. Vamos lá. Vamos lá, então, para a demonstração da lei do seno. A gente já vai chegar nessa lei. Então, imagina um triângulo ABC qualquer, tá? Eu vou chamar de lado A o oposto ao ponto A e eu vou chamar de ângulo A esse ângulo aqui, tá? Eu vou chamar de B esse ângulo e Bzinho o lado oposto a esse ângulo. Vou chamar de C esse ângulo e vou chamar de Czinho esse ângulo oposto, esse lado oposto aqui, tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte, vou traçar uma reta, duas retas, na verdade, dois segmentos, um que liga o ponto C até o ponto P, formando um ângulo de 180 passando aqui pelo centro, pelo ponto O, formando 180, tá bom? 180 graus. Pessoal, repara que do segmento cinza aqui, ó, PB, e do segmento BC, estão ligados ao mesmo ponto P e C. E se vocês verem na relação anterior, quando eu tenho o mesmo ponto ligado do centro, esse ângulo aqui vai ser metade do ângulo do centro, ou seja, esse ângulo aqui vai ser metade de 180, que é 90. Tá? Estou ligando o ponto P e C passando pelo centro, deu 180 graus. Estou ligando os pontos P e C ligados a partir do B, então vai ser metade, vai ser 90. Tudo bem? Eu usei a relação que a gente viu no slide anterior. O ângulo PBC vai ser metade do ângulo POC. Então, POC é 180, PBC vai ser 90. E aí eu criei um triângulo retângulo. Gente, repara que este ângulo aqui de cima, no ponto P, esse é um ângulo A, igual esse ângulo aqui. Por quê? Porque eu estou na superfície aqui do círculo, estou na superfície do círculo, e eu estou ligando os mesmos pontos C e B, tanto no ponto A quanto no ponto P. E aí também tem a relação que eu expliquei no slide anterior, né? Quando eu tenho o mesmo ponto na superfície aqui da circunferência, esses ângulos vão ser iguais quando eles ligarem os mesmos pontos. Resultado, pessoal, repara que se eu fizer seno do ângulo A partir do ponto P, tá bom? A partir do ponto P, quem que seria o seno do ângulo A? Seria o cateto oposto, que é igual a Azinho, dividido pela hipotenusa, que é isso daqui, ó, é o diâmetro. É 2 vezes o raio, tudo bem, pessoal? Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui, ó, vou deixar aqui embaixo que a gente vai precisar desse espaço que vai aparecer uma figura aqui. Então, eu vou fazer o seno de A passar dividindo o A. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar desse lado aqui o 1, vou passar o seno dividindo, tá?
e eu vou passar o 2R's multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 2R's é igual o A que estava desse lado aqui em cima, tá vendo? E o seno do A vai passar dividindo, então ele vai aparecer aqui, ó. 2R's é igual a A dividido por seno de A. Tudo bem? Certo? Fizemos isso. Vou apagar essa parte que vou colocar aqui uma outra figura. Que outra figura é essa? Eu fiz a mesma coisa que a gente tinha feito nessa figura, só que ao invés de ligar agora o ponto B e C, eu estou ligando os pontos A e C e fazendo uma coisa muito parecida. Repara, pessoal, ligando o ponto P, passando pelo centro O, indo até C, eu tenho um ângulo aqui de 180 graus. Então, o ângulo POC é 180. O ângulo PAC também liga os pontos P e C. Só que como ele está na superfície da circunferência aqui, esse ângulo é metade do POC, então ele também é 90 aqui. Tudo bem? E, gente, pelo mesmo motivo que a gente viu anteriormente, esse ângulo aqui é igual a quem? Pensa um pouquinho aí. Dá uma olhadinha. Ele está ligando quais pontos? Ele está ligando o A e o C. Quais outras duas retas ligam o ponto A e o C? Essas duas aqui, ó, né, que passam por B. Então, esse ângulo B é igual aqui, ó. E aí, pessoal, repara, vamos fazer a mesma coisa? Quem que seria o seno do B? O seno do B seria cateto oposto. Quem que é cateto oposto? É esse lado aqui. Como que a gente chamou ele? A gente chamou ele de Bzinho, ok? Ele é igual a Bzinho dividido pela hipotenusa do triângulo aqui APC. Vai ser aqui, ó, a hipotenusa são 2 vezes R também. Olha, deu igual. Então, passa 2R multiplicando, passa o seno de B dividindo, e eu vou ter uma relação bem parecida. Tá vendo? Poxa, será que isso acontece com o terceiro lado também? Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, então, último dos casos, se eu ligar o ponto A e B nas duas retas cinzas, nos dois segmentos cinzas, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse ângulo aqui é igual a quem, pessoal? Pensa aí. Né? Se ele está ligando o ponto A e B, quem mais está ligando A e B? O C. Né? Então, esse ângulo C também vai estar presente aqui. Cadê o ângulo de 90 agora? Bom, 180 está para cá. Quem está ligando P e Q também? O A. O A vai estar com 90 agora. Então, quem que vai ser o seno do ângulo C? Vai ser cateto oposto. Esse lado, se vocês olharem na imagem anterior, vai estar Czinho, C sem o acento circunflexo é ângulo, né? Então, o Czinho dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o oposto ao ângulo de 90, 2 vezes o raio também, né? O diâmetro. Mesma coisa, vamos trocar? 2R's igual a C sobre seno de C. Então, repara, pessoal, que nesse exercício, 2R's é igual a quem? 2R's foi, nesse exercício não, nesse exemplo que a gente está dando, nessa demonstração. Ele é igual a A dividido por seno de A, ele é igual a B dividido por seno de B, e ele é igual a C dividido por seno de C. E aí, pessoal, isso daqui é a lei dos senos. Então, pessoal, a lei dos senos, ela serve para duas coisas. Ela serve, primeiramente, para você calcular qualquer lado ou ângulo de um triângulo, né, conhecendo alguma dessas informações, né? Então, você vai ter o seno de alguns ângulos, você vai ter alguns lados, e você vai poder fazer a relação entre eles. E outra coisa que dá para a gente perceber é que todos os triângulos, independente do ângulo, independente de ser triângulo retângulo, obtusângulo, acutângulo, qualquer triângulo vai estar sempre inscrito numa circunferência. E a gente consegue descobrir o raio dessa circunferência através da lei dos senos. Tudo bem? É só lembrar, pessoal, que um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, tudo bem? É sempre essa relação para a gente fazer a lei dos senos, que é igual a 2 vezes o raio. A gente consegue descobrir o raio muito facilmente de uma circunferência que inscreve esse triângulo. Beleza? Bom, gente, vamos lá então fazer alguns exercícios de exemplo, tá? Eu vou fazer um, deixar um para vocês, beleza? Então, dados o seno de alfa e o seno de beta, determine x em cada um dos casos. Então, pessoal, aqui ele está sempre me dando alfa e beta,
e os lados opostos a alfa e beta. Repara que, nesse caso, os triângulos não necessariamente são retângulos, o que não me permite usar seno e cosseno para fazer cateto oposto por hipotenusa, né, cateto adjacente por hipotenusa. Eu não sei se os triângulos são retângulos, ele não está me falando isso. Então, eu não posso usar seno e cosseno, tangente, Pitágoras, tá? Mas eu posso usar a lei do seno, independente desses triângulos ser retângulo ou não. Como? Bom, A seno de A vai ser igual a B seno de B. Né? A gente viu que a equação ela era muito maior que isso, mas eu posso usar um pedacinho da equação. Tá? Posso usar C sobre seno de C, ou eu posso usar que A seno de A vai ser igual a 2R's. Também é uma possibilidade. Ok? Bom, gente, vamos lá então. Então, nesse caso, o lado A vale 24. Estou pegando a letra A, tá? Exercício A. Dividido pelo seno do A, o seno do alfa, ele me deu aqui como 3/4. 24 dividido por 3/4 vai ser igual o lado B, que é x, tá? Oposto ao lado B, tá? Seno de alfa oposto ao lado do ângulo alfa. O x vai ser seno de beta oposto ao ângulo beta, tá? Então, seno de beta, ele me falou que vale 5/8. Então, 5/8. Era para ser um resto, deixei como 5. Vamos lá, pessoal. Bom, eu poderia cruzar isso daqui, eu poderia fazer de várias formas possíveis. Por exemplo, muita gente vai se confundir por estar dividindo por frações. Então, vou tomar um cuidado, vou fazer um pouquinho mais devagar, porque vai ter bastante gente que vai se confundir. Primeira forma que eu poderia solucionar. Eu poderia pegar essa fração que está dividindo embaixo e multiplicar pelo inverso dela. É a primeira coisa que eu poderia ter feito. Ok? E essa fração que está dividindo desse lado, eu vou passar para o lado de lá multiplicando ela. Ok? Essa é a primeira forma que eu poderia resolver. Eu acho que é a forma que eu resolveria esse exercício. Ok? Gente, e agora eu multiplicaria em linha reta. Quem está em cima com quem está em cima e quem está embaixo com quem está embaixo. Ok? Repara que 3 vezes 8 dá 24, tá? 3 vezes 8 vai dar 24, que dividido por 24 vai dar 1. Então, x vai ser igual a 20. Essa seria uma forma de resolver. Outra coisa que poderia ter feito para resolver era ter cruzado essas frações e ter feito assim, ó, 24 vezes 5/8 vai ser igual a 3/4 vezes x. Tá? Aí repara que o 3 que está multiplicando ia passar dividindo, o 4 que está dividindo ia passar multiplicando e ia chegar bem parecido com a de cima. E o x vai dar 20 do mesmo jeito. Tudo bem? Só mostrando aí pelo menos duas possibilidades do que daria para fazer nessa conta. Beleza? Vou deixar aí a letra B para vocês fazerem. Vamos para o próximo exercício. Então, mesma coisa. Só que agora, ao invés de pedir o lado, ele pede o seno do alfa. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer a letra A, só para a gente aplicar. Então, A seno de A, seno do alfa, no caso, é igual a B sobre seno de B, que é o seno do beta, tá? Então, a gente sabe A, que é o oposto ao ângulo alfa, 18, dividido pelo seno do alfa, que é a pergunta, tá? A pergunta é quanto vale seno do alfa, e B, oposto ao ângulo beta, vale 24, dividido pelo seno de beta, que ele falou que vale 8 nonos, ok? Vou cruzar, tá, pessoal? Vou passar esse aqui multiplicando para lá e esse aqui multiplicando para cá. Então, 18 vezes 8 sobre 9 é igual a 24 vezes seno de alfa. 18 dividido por 9 vai dar 2, vezes 8 vai dar 16. Vou passar o 24 dividindo, é igual o seno do alfa. Dividindo em cima e embaixo por 8, essa equação aqui, ó, em cima vai dar 2, embaixo vai dar 3. Então, o seno do alfa é igual a 2/3, ok? Tudo bem, pessoal? Façam aí a letra B.
Vamos lá, pessoal, exercício 1024, vou fazer aqui a letra B com vocês, tá? Então, na letra B, primeira coisa, eu tenho que saber sempre relacionar o lado oposto com o ângulo, né? Oposto ao ângulo. Então, por exemplo, eu sei que 24 dividido pelo seno de 45 graus, eu quero achar o valor do x, né? O exercício pede o valor do x. Vai ser igual a x dividido por quem? Dividido pelo seno do ângulo oposto ao x, que é esse ângulo aqui em cima. Mas que ângulo que é esse? Bom, pessoal, eu já tenho 45 aqui embaixo. Quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Sendo que se aqui fora é 75, para dar 180, já que isso aqui é uma reta, aqui é 105. Só que 105 mais 45 vai dar 150. Então, aqui em cima vai dar 30. Então, seno de 30. Tudo bem, pessoal? A gente teve que achar que ângulo é ali em cima para poder usar. Então, ó, 24 dividido pelo seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Tá, beleza. Aqui vai dar x. Aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Beleza. Vamos cruzar esses caras também. Ou, na verdade, só vou passar esse cara para lá multiplicando. Eu vou fazer parecido com o que a gente fez anteriormente. Ó, 24 vezes. Já que esse cara está dividindo, eu vou multiplicar pelo inverso dele. Então, ao invés de dividir por raiz de 2 sobre 2, eu vou multiplicar por 2 sobre raiz de 2. Tá bom? E aí, pessoal? Opa, eu fiz caquinha aqui. O seno de 30 não é raiz de 2 sobre 2, né, gente? Consulta lá a tabelinha, consulta a musiquinha. É 1 sobre 2. Então, ó, passei o 1 sobre 2 multiplicando, o meio multiplicando, e isso é igual a x. Ok? Bom, pessoal, corto 2 com o 2 aqui. Então, eu vou ter que x é igual a 24 dividido por raiz de 2. Minha gata está miando aqui, deve sair no áudio aí. Pois não? Tá bom, vamos lá. O que faz aqui? Multiplica em... Não, não é isso. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, a gente vai ter 24 raiz de 2. Nem a gata aguentou a aula de matemática, tá louco. Dividido por 2 é igual a 12 raiz de 2. Tudo bem? Beleza? Temos aqui o valor do x. O exercício 1025. Determine a medida do ângulo agudo alfa nos casos. Por que ele fala de ângulo agudo, gente? Uma teoriazinha para vocês no meio do exercício, extremamente importante, tá? É que o seno de um ângulo alfa, ele vai ser igual ao seno do complemento desse alfa. Do complemento não, desculpa, do suplemento desse alfa, 180 menos alfa. Ou seja, o seno de 30, pessoal, é igual ao seno de 150, por exemplo. Mas o seno de 45 também é igual ao seno de 135. Do 60 é igual ao do 120. Tudo bem? Isso é importante a gente saber para a gente fazer esse exercício. A gente vai saber o porquê disso no segundo ano do ensino médio, quando estudar círculo trigonométrico. Vamos lá então, pessoal. Como que a gente vai determinar esse ângulo alfa? Bom, se eu fosse usar a lei dos senos, para achar esse ângulo alfa, eu precisaria do lado A aqui, ó. Então, ficaria A dividido por seno de alfa. Qual que é o problema? Eu não conheço nem A, né? Não conheço esse lado, e nem o alfa, que é a pergunta do exercício. Então, putz, não vou começar bem por aqui, que aqui não vai ter muita solução. Eu conheço o lado 20 e o lado oposto, o ângulo oposto, que é o 30. Então, eu sei que 20 dividido por seno de 30 vai ser igual a 20 raiz de 2, 20 raiz de 2, só que, putz, eu não conheço quanto que vale esse ângulo que eu vou chamar de beta. Seno de beta. Mas eu vou descobrir o seno do beta, quem sabe me dá alguma ideia de fazer alguma coisa. Então, ó, 20 dividido por meio é igual a 20 raiz de 2 dividido pelo seno do beta. Tudo bem, pessoal? Então, primeira coisa, vou pegar esse meio e vou inverter ele multiplicando. Então, ao invés de dividir por meio,
vou multiplicar por 1 sobre 2. E eu vou passar o seno do beta multiplicando para esse lado. E já que tem um 20 multiplicando os dois lados da equação, eu vou cortar, como se tivesse dividido os dois lados da equação por 20. Então, ficou 2 vezes beta é igual a raiz de 2. Então, eu vou fazer aqui que o seno de beta é igual a raiz de 2 dividido por 2. Ok? O seno do beta é igual a raiz de 2 dividido por 2. Gente, isso me dá, pela minha tabelinha, que o beta é 45. Só que por esta informação que eu dei aqui, além de ser 45, o beta pode ser 45 ou o beta pode ser 135. Putz, e agora? Tenho duas possibilidades. Bom, vamos ver o que acontece se eu colocar o beta como 45 ou 135 lá. Dá para a gente ver que se eu tenho 30, eu tenho um ângulo beta, eu consigo descobrir o ângulo alfa pela soma dos ângulos internos. Afinal, alfa mais beta mais 30 tem que dar 180 graus. A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Pessoal, repara que se o beta for 45, eu teria 45 mais 30 igual a 180, certo? Eu teria alfa igual a 105, o que não é um ângulo agudo, não pode. Ele pediu que ele quer o ângulo agudo. Então, o beta tem que ser 135 mais 30 igual a 180. Tudo bem? Então, alfa é igual a 165, passo o 165 subtraindo o 180, a gente vai ter alfa igual a 15 graus. Tudo bem, pessoal? Era necessária essa informação nova sobre o seno e ser igual ao suplemento do seno, mas, de resto, a gente só aplicou a lei dos senos aqui. Tudo bem? Qualquer dúvida, lembra de entrar no Hangout para poder perguntar. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Mais uma possibilidade de aplicação da lei dos senos, né, para calcular o raio. Enfim, gente, vamos lá. Determine o raio da circunferência circunscrita ao triângulo nos casos. O triângulo está inscrito, a circunferência está circunscrita, né? Então, vamos lá, pessoal. A gente sabe que A dividido por seno de A vai ser igual a B dividido por seno de B, blá, 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 que é igual a 2 vezes R. Então, se eu pegar 24 e dividir pelo seno de A, 24, e dividir pelo seno de alfa, que ele falou ali que vale 6/7, vai ser igual a 2R's. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar os 6/7, que está dividindo, e multiplicar pelo contrário, por 7/6. É igual a 2R's, tá bom? Gente, vou passar esse 2 que está multiplicando e dividindo, mas antes disso, 24 dividido por 6 vai dar 4 vezes 7, tudo isso dividido por 2, vai ser igual o raio. 4 por 2 dá 2, 7 vezes 2 dá 14, tá bom? Então, essa letra A é igual a 14. E aí vocês podem fazer os outros, ok? Esse aqui é bem parecido, pessoal, mas eu só quis fazer isso daqui por conta da letra B. O que tem a letra B? O 135. Seno de 135 vai ser igual a quem mesmo? Vai ser igual o suplemento dele, que é o seno de 180 menos 135, que vai dar seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Eu sei que 18 dividido por seno de 135 vai ser 2 vezes o raio dessa circunferência. Né? Então, eu vou ter 18 dividido por raiz de 2 sobre 2, já que o seno de 135 é igual ao seno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2, eu vou ter 2R's, tá bom? Então, vamos lá, o que a gente está fazendo a aula inteira. Ao invés de dividir por raiz de 2 sobre 2, multiplico pelo inverso. 2 sobre raiz de 2 é igual a 2R's. Vou cortar esse 2 que está multiplicando os dois lados da equação. Só que aqui eu vou racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Tudo bem? Em cima vai ficar 18 raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 ao quadrado dá 2.
Isso é igual a R. Então, R é igual a 9 raiz de 2. Beleza? Ok? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer esses dois exercícios com vocês, para a gente poder finalizar. E para a gente ver algumas relações que a gente tem aí de geometria que vem sendo trabalhado ao longo do tempo. Então, a gente está falando de lei dos senos, mas daí tacaram um paralelogramo, que é um quadrilátero, um trapézio, que é quadrilátero, no meio da lei dos senos, que a gente estava trabalhando com triângulos. Só que repare que o próprio exercício já dividiu tanto o paralelogramo quanto o trapézio em dois triângulos, né? Ó, repare que a gente tem um triângulo, aqui a gente tem outro triângulo, aqui a gente tem um triângulo, aqui a gente tem outro triângulo, né? Então, o próprio exercício já deu a dica que a gente pode dividir quadriláteros em triângulos e utilizar a lei do seno, tá bom? Ele quer o lado x nos dois casos. Pessoal, vamos só lembrar de uma coisa. Paralelogramo tem os dois lados paralelos, então os lados opostos são iguais, tá? Então, se aqui embaixo é 6, aqui em cima também é 6. Se esse lado vale A, esse lado vale A. Ó, pessoal, na letra B ele falou que o trapézio é isósceles. O que significa trapézio isósceles? Se aqui é 12, o outro lado oblíquo também é 12. E lembrando que a D é paralelo a BC. Com isso, pessoal, se essa reta ela é paralela, pelo mesmo motivo que eu vou falar aqui, vai valer para cá, que, ó, pessoal, se esse ângulo aqui é de 30 e essa reta é paralela a essa reta, esse ângulo aqui é alterno interno, também vale 30 para cá, também vale 15 para cá. Tudo bem? Outra coisa que a gente sabe, soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Então, você pode olhar para cada um desses triângulos e fazer o 180. Ou poderia olhar para o próprio quadrilátero e saber que a soma é 360, e você descobriria, né, esse ângulo tem que ser igual a esse, já que é paralelogramo, e pegava o que sobrou aí para 360 e divide por 2, tá bom? Enfim, então dá para a gente descobrir várias informações como ângulos, lados, só pelas relações geométricas que a gente já viu até aqui. Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a letra A então. Tudo isso eu estava só comentando antes da gente começar a resolver. Ele quer o valor do x, pessoal. O valor do x na letra A, dividido pelo seno do ângulo, sei lá, pode ser o ângulo azão aqui em cima, ele vai ser igual um lado que a gente conhece, vou pegar esse 6 aqui, ó, dividido por um seno de um ângulo que é oposto a ele, que é o de 30, seno de 30. Beleza. Essa parte da equação está tranquila, né? Isso aqui é 6 dividido por meio. Agora, quanto que vale o A? Dá para a gente achar o A. Era o que a gente estava fazendo aqui no começo. Ó. Então, eu vou me concentrar só no triângulo de cima. Tá? Não vou pegar pelo quadrilátero, não. Vou pegar só no triângulo de cima. Isso daqui. Ó. Pá, pá, pá. Então, eu sei que esse ângulo é 30. Esse ângulo é 15 porque é alterno interno desse daqui. Ó. Essa reta é paralela a essa reta. Então, esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo. Ok? Faz o Z aqui, né? Fez o Z. Então, aqui em cima é 15, aqui é 30. 30 mais 15, 45. Então, quanto que sobra para 180, que vai ser o valor do A? Bom, sobra para 180, 135. Então, ó, esse lado vale 6, esse ângulo vale 135. Então, a gente tem esse triângulo, a lei dos senos. Então, a gente vai ter x dividido pelo seno de 135 é igual a 6 dividido por seno de 30. Ok? X é o que a gente quer. Seno de 135, a gente acabou de ver que ele é igual a raiz de 2 sobre 2, porque ele é igual ao seno de 45. Vai ser igual a 2 dividido por meio. Tá bom? Vamos lá, pessoal. O x vai ficar igual a 6 vezes o oposto de 1 sobre 2, é 2 sobre 1, vezes o raiz de 2 sobre 2, que estava dividindo e passou multiplicando. Então, o x vai ser igual a 6 raiz de 2. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer a letra B, então? Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, a gente tem que x dividido por 45, pelo seno de 45, ok?
deveria ser igual a qualquer um dos lados desse triângulo ABC aqui, ó, ABC, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Bom, como ele falou que o trapézio é isósceles, este lado é igual a este lado, então aqui é 12, tá bom? Então a gente já sabe o valor de um lado, falta só a gente descobrir o valor desse ângulo aqui de baixo, certo? Bom, a gente consegue achar ele com uma relação bem simplesinha, também do trapézio, sabendo que este lado é paralelo a esse lado. Então, ó, este ângulo de 30 é alterno interno do ângulo de baixo aqui, ó, também é 30. Então, aqui vai ficar 12 dividido pelo seno de 30. Resolvido. X dividido por raiz de 2 sobre 2 é igual a 12 dividido por meio. Então, vamos lá. X igual a 12, multiplica pelo inverso da fração. Multiplica pela outra fração que estava dividindo e passou multiplicando. Então, x igual a 12 raiz de 2. Beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje a gente para por aqui. É uma matéria nova, né? Uma das poucas matérias novas que a gente vê aí até aqui no primeiro ano do ensino médio. Pratiquem, treinem para desenvolver bem essa parte. Façam bastante exercícios, além dos que a gente recomendou, se tiver com dificuldade. E isso daqui é matéria que vai aparecer na avaliação de vocês também. Beleza? Qualquer dúvida, estou no Hangout. Valeu, gente. Abraço.